Olá, meus amigos que estão entrando. Já tô ansioso, comecei essa live, vamos que vamos. E só esperando o professor entrar, tá? Sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser uma live interessantíssima para quem não tem experiência na área ambiental, quem não tem conhecimento na área do direito ambiental. Então, se você quer iniciar, não perca essa oportunidade. Ele, o professor Alexandre Burman, é um escritor de uns melhores livros de direito ambiental que eu já li. Vou fazer o jabá dele e não tô ganhando R$1 para isso. É fiscalização ambiental. Se você não conhece, fica ligado, porque do biólogo, do consultor ambiental, dos engenheiros, e se você quer mesmo ganhar dinheiro na consultoria ambiental, adquira esse livro aqui, que é excelente. Professor, que bom que você veio. Estou aqui falando do seu livro, que para mim é um dos melhores do direito ambiental, principalmente para leigos, né? Bem-vindo, propósito. Acho que eu me empolguei. Aí, Tá aqui o livro. Tá aqui o livro, caramba, André. Como é que professor. Olha, eu vou puxar um pouco de saco. É um livro maravilhoso, tá? Como consultor ambiental, é aquilo que eu falei no WhatsApp um dia, torna a gente perigosos para o sistema. Não que o pessoal vai fazer coisa errada, mas o conhecimento traz uma liberdade maravilhosa, entendeu? Isso eu sempre penso. Obrigado. Então, desculpa, a gente saiu um pouco do protocolo. Eu vou me apresentar para quem está vindo, que é seguidor do professor Alexandre. Meu nome é André Henrique, eu sou biólogo aqui no Espírito Santo. E hoje eu tenho a honra de encontrar um dos meus escritores favoritos. Você junto com aquela mulher do Harry Potter e do cara que escreveu O Senhor dos Anéis, professor. Você tá ali pau a pau. Tô bem na foto, então. Tá muito bem. Excelente. Então, professor, se apresente pra gente. Bom, em primeiro lugar, André, obrigado pelo convite. Sempre uma satisfação, como eu disse, né, na divulgação do evento, essa possibilidade de interação entre diversas regiões, né, do Brasil e de profissionais diferentes, né? A gente poder falar Verdade. de meio ambiente pelo viés jurídico, pelo viés técnico. Então, eu gosto muito de poder conversar sempre com esses profissionais, justamente para poder fazer essa interação, mas também para a gente poder, né, estabelecer essa condição de interdependência, mas de autonomia entre as profissões e as áreas. Porque como eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muito mais na região sul, obviamente, eu estou baseado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu acabo tendo vários processos ambientais, seja de auto de infração, seja de licenciamento ou processos judiciais, eu acabo interagindo com um biólogo, com um geólogo, com um engenheiro de minas, com um engenheiro florestal e tudo mais. E eu sempre falo para eles, na área técnica, vocês dominam, né? Vocês são soberanos nos seus apontamentos. E eu respeito, obviamente, o conhecimento de vocês. Agora, eu gostaria de ter esse mesmo tratamento na área jurídica, justamente para a gente não ter esse conflito ou ter essa autonomia em relação às suas profissões. Até para eu respeitar o profissional técnico e o profissional técnico respeitar essa nossa competência jurídica. Por isso que eu acho genial essa oportunidade de todos nós podermos trabalharmos em conjunto e vermos a área ambiental
dentro de um olhar diferente, né? Dentro dessa perspectiva diferente. Eu trabalho com direito ambiental desde os anos 2000, entrei no direito público dentro de uma prefeitura em 1999, e ali, logo em seguida, eu tive um caso de um aterro sanitário, na época não era aterro sanitário, era um lixão, obviamente, e isso acabou me despertando por esse caminho, né, por esse caminho da área ambiental. E logo na sequência eu saí dessa prefeitura e fui trabalhar numa empresa de consultoria para prefeituras, né? O pessoal me contratou aproveitando essa minha experiência. E nessa empresa não existia uma área de direito ambiental. E eu criei essa área lá dentro. Então, a partir disso, não teve mais volta, né? Eu fui embora, fiz uma especialização, fiz um mestrado, hoje faço doutorado, trabalhei dentro de prefeitura, dentro de órgão ambiental, né? Fui coordenador do licenciamento ambiental da Prefeitura de Porto Alegre aqui por um tempo. Trabalhei na assessoria da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. E acabei me relacionando com muita gente, especialmente do direito ambiental municipal. E quando eu escrevi esse livro, André, até para que agradeço os teus elogios, né, porque eu dou um curso, sempre há bastante tempo, desde 2007, eu dou um curso de fiscalização e processo ambiental, processo administrativo. E sempre me causou uma dificuldade, ou eu via essa dificuldade nos olhos, no pensamento dos servidores públicos, dos consultores, dos profissionais ambientais, de eles não ter da onde fazer um embasamento para alguma consideração que eles precisavam. E eu falei, não, mas eu estou falando isso aqui, mas não adianta tu falar. Tu precisa construir essa doutrina, né? Tu construir, tem que escrever, botar no papel, botar a cara no tapa e botar no papel. E aí eu comecei a fazer isso. Todo esse conteúdo que vinha sendo trabalhado no curso, eu comecei, vamos começar a organizar isso na forma de um livro. Né? Lá em 2013, que é a primeira versão desse livro, não existiam 5 livros que tratavam desse tema. Não tinha 5. Era o meu livro, o do Kurt Trenempol, pai do Terence, né? O Paulo de Bessa Antunes e mais um livro. Eram 4 livros que falavam especificamente de infração administrativa, processo administrativo. Então, tenho trabalhado nisso há bastante tempo e esse livro, né, e essa versão mais atual, de 2021, 2022, já está a próxima edição, essa edição está esgotada já. Já? Nós estamos fazendo, já está esgotada, nós estamos fazendo, estou fazendo hoje, esse fim de semana, eu termino a atualização dele para sair a próxima edição da editora com essas atualizações da instituição normativa, né, e todas as novidades que a gente... E todo o aprimoramento, né, André? Eu acho que a minha de vez em quando 2022, eu estou dando uma folhada aqui enquanto você fala. Mas aí acontece, né? O assunto ambiental ele é muito recente no mundo jurídico, né? Tu tem para nós, advogados especialmente, para os biólogos também, mas o advogado trabalha com direito, uma constituição, um direito penal, um direito civil, direitos seculares, né, que tem muita tradição. E o direito ambiental não tem essa tradição. O direito ambiental é um nenê, né? Tem 50 anos, tem 60 anos. E é uma questão na prova da ordem. Uns amigos meus me falaram. Recém-tirada, né? Eles tiraram carteira, o registro profissional muito recente. E eles falaram que é uma questão. Eles até falaram, André, é muito legal, mas é uma matéria à distância no último período ou nos últimos períodos. E é uma matéria, é uma questão na prova, tipo, eles têm que focar passar, né? É uma ou duas questões. Uma ou duas questões no máximo que pouco. Tem nas provas. Caramba, eu fiquei assustado com isso. E na minha cidade não tem advogado ambiental. E aí acontece isso, né? Porque assim como todos os outros direitos, uma matéria complexa. Por mais que nós aqui
nas redes sociais, né? O André, com a capacidade de síntese dele, né? Eu falando, as outras tantas pessoas que tentam, e muitas vezes a gente é um caminho interessante a gente simplificar nessas nossos fóruns aqui de discussão, mas para te simplificar, tu tem que ter uma bagagem, porque essa simplificação ela é uma casca, né? Ela é uma casca ali, porque às vezes tu tem que ser profundo, né? Tem que entrar no submarino aí, lá no Titanic, lá para ver os destroços lá. Não é aqui na beira da praia que tu vai conseguir pegar a Uhum. resposta que tu precisa para certas demandas problemáticas e significativas nos licenciamentos, nos processos ambientais. Nossa, mas eu falo, é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Você é arranhar um vidro com as unhas, você não consegue nada. É muito superficial mesmo, professor. É muito superficial. O direito também é muito complexo. E, pessoal, quem tem dúvida, vai colocando aqui que eu vou anotando e no final a gente vai lendo e eu vou matar uma dúvida minha. Já até adiantei, porque é um assunto que é muito comum hoje em dia. Quem é meu seguidor já viu que a fiscalização, eu inclusive vou fazer curso de drone em breve. Já é tendência, acabou. Então, fica ligado, pessoal. Tem dúvidas aí no final que vocês vão querer um entendimento bacana. Então, professor, você já se apresentou e já compartilhou, inclusive, um pouquinho da sua gigantesca bagagem. Que eu falo que todo mundo deveria trabalhar numa prefeitura pelo menos um pouquinho, para entender como funciona, e aí você vai ter real noção das coisas. Eu ainda trabalho, mas todo mundo deveria, tá? Então, professor, você já falou um pouco da importância, né? E passou bastante da sua experiência. Então, um pouquinho dos principais fundamentos. Eu sei porque tem muita gente leiga que é assim como eu, né? Um pouquinho dos fundamentos e objetivos desse campo. Bom, o, o direito, o área ambiental, né, para a gente não ficar tão fechado no direito, mas a gente tem um processo de evolução da própria sociedade que começa a identificar que os recursos naturais não são infinitos, né? Há um processo evolutivo natural, inclusive mais recentemente com a estipulação de direitos aos animais, inclusive como seres. Então é tudo um processo evolutivo da sociedade que faz parte deste nosso direito ambiental ou dessa área ambiental. Ele vem se especializando, ele vem reforçando a sua autonomia e ele busca basicamente o estabelecimento de condições para delimitar, né, os impactos que as atividades potencialmente poluidoras ou que utilizam recursos naturais, especialmente nas ações, especialmente em processos, por exemplo, de licenciamento ambiental, quando são reguladas pelo Estado, né, ou em ações quando ocorrem danos ambientais, normalmente em ações que são ilícitas, que são promovidas por pessoas, por empresas, né, que causam eventuais danos ambientais. Então, tudo faz parte desse processo de controle, né, e uso dos recursos naturais, de um desenvolvimento
né, sustentável, como a própria Constituição nos indica, né, respeitando princípios constitucionais dos mais variados, né? Nós temos autores que delimitam 10 princípios, 12 princípios, então a gente tem um universo significativo, isso só nos princípios do direito ambiental, como a gente tem também princípios dos processos administrativos ambientais. Então nós temos um universo bem significativo a respeito desse nosso direito ambiental. Mas o grande objetivo é preservação da vida, preservação dos recursos naturais, redução, mitigação dos impactos, evitar a ocorrência de danos ambientais, reparação desses eventuais danos, prevenção, precaução para que eles não ocorram. Né? Temos um universo aí que a gente pode detalhar ou avançar assim por bastante tempo. Depende também muito da área que as pessoas, porque o ambiental ele acaba, por um lado bom, por outro lado talvez nem tanto, né? Ele acaba absorvendo uma série de áreas e dentro daquela classificação que mais clássica do direito ambiental, né, do direito ambiental natural, né, o meio ambiente natural, recursos hídricos, solo, águas, né, o meio ambiente de recursos naturais, o meio ambiente artificial, o plano diretor, né, as construções, a antropização humana, que a gente convive diariamente, o meio ambiente cultural, que é a questão do patrimônio histórico, paisagístico, proteção paisagística e tudo mais, e o meio ambiente do trabalho, que alguns entendem como inserido dentro desse conceito do meio ambiente, outros autores já não concordam tanto, né, que isso é talvez uma apropriação talvez indevida de competências, mas nas classificações aí ela também é inserida. Então temos um universo, né, dessa área aí, assim, Olha, a gente pode achar que tudo se encaixa no direito ambiental. professor, nisso que você falou por último, do meio ambiente do trabalho, é uma coisa que eu estou fazendo pós em direito do trabalho, em segurança do trabalho, e eu estava vendo como os parâmetros ambientais para o trabalhador estão muito similares para a saúde, né, do caso do trabalhador, são bem definidos e eu penso assim, na minha visão de biólogo, engenheiro ambiental, eu falo, gente, para mim isso também é um pouco de direito ambiental. Eu brinco que quase tudo hoje em dia é consultoria ambiental, mas para mim eu fico muito similar, muito similar. Eu até brinco que segurança do trabalho também é meio ambiente, por causa de ruído, partículas, efluente, né? Sólido, efluente líquido, Perfeito. efluente gasoso. Essa definição mais ampla, né, que insere o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial a uma sadia qualidade de vida, o que está previsto na Constituição. Então, meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, um meio ambiente mais amplo, mas essencial a sadia qualidade de vida que tu, na tua condição de trabalhador, profissional, né, tem que ter as mínimas condições para exercer a sua atividade laboral. Então aí entra, né, todos aqueles conceitos aí mais da segurança e do direito do trabalho, né, a insalubridade, né, periculosidade e tudo mais, os equipamentos, os EPIs, né, equipamentos de proteção individual, mas tudo também acabam se agregando a esse conceito de qualidade de vida. Verdade, verdade. Não, professor, muito boa a colocação. Aí, professor, você que eu trabalhando em órgão ambiental municipal, tendo acesso a estadual e às vezes decepcionando um pouco também com o sistema. Quem nunca, né? Deixa eu só corrigir aqui um pouco minha câmera. Ficou melhor. Não, de verdade, procuradores têm acessos maiores no sistema do que nós, técnicos, analistas,
seja como for na região de cada um de vocês. Mas o que eu já ajudei a fazer muitas leis. Lógico que a gente brinca, nada se cria, tudo se copia. Você pega a legislação de municípios que está dando certo e joga no seu município, né, para ver se dá certo também. Mas como esses princípios, eles se baseiam na tomada de decisão de políticos que criam leis mesmo, federal no caso. Porque no municipal a gente tem acesso ao vereador, principalmente na cidade que tem 50, 60 mil habitantes. Eu sei onde o vereador mora, eu tenho ele no WhatsApp, né? Eu malho no horário de uma vereadora. Então, você... E é real. Um abraço, Israel. Então, você tem muito acesso. Mas, a nível estadual e federal, esses princípios, como eles interagem, como é que eles influenciam, que para muita gente que não é familiarizado, tem esse tipo de dúvida. Tá, isso é uma coisa bem interessante, André, que tu fala, porque é verdade, né? Apesar dos problemas serem os mesmos, eu já trabalhei em prefeituras de 30 mil habitantes, trabalhei em Porto Alegre, 1,5 milhão de habitantes. Os problemas são os mesmos, exatamente os mesmos. Claro que guardadas as devidas proporções, né, de um tamanho de população, mas o problema ambiental é os mesmos. O problema de resíduo, do órgão ambiental sem estrutura, de falta de orçamento, enfim, né, demora no licenciamento, fiscalização ineficaz. Os problemas são relativamente os mesmos. O que me parece de diferente em relação a essa tomada de decisão do processo legislativo ambiental na criação de políticas públicas ambientais é que as prefeituras maiores, o governo do Estado, o poder legislativo e o próprio governo do Estado e o governo federal, eles detêm mais informação e mais qualificação para a elaboração de normas que atendam os interesses da sociedade como um todo. O poder público municipal de uma prefeitura menor, né, ele tem tantos outros interesses na área da saúde, na área da educação e tantos outros, que acaba o meio ambiente ficando em segundo plano, assim como no governo estadual, assim como no governo federal. Só que numa estrutura de um governo estadual que tu tem milhares de servidores, tu tem um núcleo ali que vai poder te atender a demanda do governo estadual, assim como a demanda do governo federal. E na prefeitura maior, né, numa capital, vai ter essa estrutura, mas as prefeituras menores a gente sente esse distanciamento, essa falta de acesso, né, a falta de informação. Por isso que eu faço esse curso de qualificação, né, e já treinei aqui no estado do Rio Grande do Sul, para praticamente todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, eu treinei processo de fiscalização ambiental. Então, claro que a cada gestão eventualmente muda, o servidor e tudo mais. Fiz esses treinamentos. Fiz treinamento em Santa Catarina, fiz treinamento em São Paulo, em Goiás e tudo mais. Agora, o acesso realmente é mais difícil. Tu conhece a vereadora, é mais fácil. Eu conheço o vereador, amanhã vou lá fazer uma palestra na Câmara, muito mais fácil. Em nível estadual, ele é mais, e em nível federal também, ele é mais vinculado a uma setorização, né, a grupos que estão organizados e conseguem levar essas demandas para os deputados, para os senadores, para os deputados estaduais, conseguirem trazer essas informações de forma mais adequada. Claro que a sociedade, via redes sociais e intervenções, consegue também fazer alguns apontamentos, mas realmente é um pouco mais difícil, né, esse acesso, digamos assim, às políticas públicas. Mas a gente tenta, eu, inclusive, né, via a nossa associação de advogados, a União Brasileira da Advocacia Ambiental, da qual eu sou presidente, nós estamos levando uma manifestação, né, com sugestões de adequação
da norma para a Lei Geral do Processo de Licenciamento Ambiental. Então, estamos terminando um documento e até o final da semana entregaremos ao Senado e na semana que vem entregaremos, inclusive, sugestões de redação do projeto de lei de licenciamento ambiental. Ou seja, claro que também, né, André, fizemos todo um movimento para se inserir dentro desse contexto. Não caímos de paraquedas, tivemos que fazer vários contatos, então realmente é muito mais difícil a gente se inserir dentro desse contexto. Claro que para nós, dentro dessa nossa associação, nos facilita bastante, né? Nós estamos ladeados com grandes profissionais de direito ambiental, o conselho consultivo da entidade é o Paulo Afonso Leme Machado, é o Edson Milaré, é o Paulo de Bessa Antunes, ou seja, a gente tem uma legitimidade muito interessante para poder levar essa manifestação para esses deputados e senadores que vão dar os caminhos das políticas públicas ambientais do Brasil. Professor, eu quero, agora que você falando e a Jéssica elogiando, eu tô com muita vontade de fazer seu curso. O ruim é a... Obrigado, Jéssica. Olha, obrigado. Eu tô super com vontade de ir. Super com vontade de ir, tá? Eu não sei se esse... Nós estamos E eu vou te dizer, André, eu tô com um projeto aí para fazer... Claro, meu objetivo é levar esse curso para todo local e tô levando... Tem um projeto aí para fazer um curso aí no Espírito Santo, tá? Então podemos conversar depois aí para avançar nisso também. Eu vou estar na primeira fila. Vou estar na primeira fila garantido. Porque aqui, professor, eu vou te falar uma coisa. O licenciamento no Espírito Santo é municipalizado. São poucos, 72 municípios, se eu não me engano. Então, muitos mal têm um corpo técnico, entendeu? Eu por experiência, e equipamento nem se fala. Eu ia fazer a pergunta, mas eu também sei as mazelas do setor público da área ambiental. Que hoje eu não uso GPS mais de secretaria de nada. Todo celular tem um aplicativo de GPS, e às vezes até melhor, mas computador não tem, você tem que revezar com coleguinha, né? Se você sai de férias, sua cadeira desaparece, então você tem que ficar ligado para pegar a cadeira do próximo coleguinha que sai de férias. Então, a gente faz essas brincadeiras, mas se você vier Minas Gerais, Espírito Santo, é garantido que eu vou aparecer lá, tá? E aí, professor, para quem eu já tive essa discussão e eu quero fazer um corte desse trecho, porque eu discuti uma vez com o secretário de meio ambiente de outro município, não era o meu, então eu não estava cometendo nenhuma infração administrativa, que ele falou que lei federal só vale para Brasília. No município dele, quem manda é o prefeito. E explica para a gente a hierarquia da legislação. Eu falei lei maior só para ficar mais termo leigo, né? Qual é maior? Federal, municipal, e o porquê? Porque muita gente não entende. Eu posso te dizer que o secretário ali, o prefeito que tu conversava, ele não deixa de ter a sua razão, certo? Porque as normas, a gente tem uma perspectiva, um mito, podemos dizer, do direito ambiental, e eu falo isso bastante, e vocês aí, André, que estão nesse processo de municipalização, né, bastante municipalização no Estado, existe sempre uma ideia de que o município está estruturando o seu órgão ambiental, o seu sistema municipal de meio ambiente, e ele sempre tem que respeitar um órgão superior, né, a Secretaria do Estado, o IBAMA, ou seja lá. Isso, a bem da verdade, não existe. Existe dentro do sistema constitucional de repartição de competências uma divisão de atribuições. Então, cabe à União estabelecer as regras gerais, né? Os estados
estabelecer dentro da competência concorrente outras regras, suplementando as regras que não foram determinadas pela União, e o município fazendo a sua legislação de interesse local. Então, tudo que não existir conflito de competências, é óbvio que sim, o município pode legislar sobre certos aspectos, mesmo de forma diferente do que o Estado e a União legislam. Então, aquela regra de que existe uma legislação maior, ela não é totalmente verdadeira. Que existe que a lei da União, do Estado, ela se sobrepõe ao município, ela não é totalmente verdadeira. E que a norma restritiva ambiental é a que vale, também não é uma verdade absoluta. Ela vai entrar dentro desse caldeirão aí da repartição de competências. Se o município tiver uma competência para legislar sobre determinado ponto, e aí eu vou pegar um ponto muito específico, que é o assunto do livro, processo administrativo ambiental. E nem estou falando das sanções, certo? As sanções que existem lá no decreto 6514, elas podem ser consideradas normas de alcance nacional. Então, sim, o município pode recepcionar e pode observar. Agora, se o município quiser decidir o seu processo administrativo de uma forma diferente, ele pode. Ele tem competência total para fazer isso. O exemplo mais clássico e bem recente que a gente pode utilizar é o das audiências de conciliação. Veja que a legislação federal estabeleceu até janeiro de 2023 que os processos do IBAMA tinham audiência de conciliação. E aí muitos municípios, muitos estados acabaram, boa conciliação, né? Vamos trazer esse sistema de conciliação para a nossa lei. Beleza. Aí, cada um utilizando o seu sistema, a União Federal, o IBAMA, disse, não, conciliação não queremos mais. Não queremos mais audiência de conciliação. Se o município, se o estado, na sua norma, ele criou audiência de conciliação, ele vai continuar podendo utilizar sem problema nenhum, mesmo que esteja em tese, né, num confronto com a norma federal. Então a gente tem que fazer uma análise um pouco mais profunda para simplesmente dizer ou estabelecer, né, certezas em relação a certos tópicos, porque em determinadas situações a norma municipal, a norma estadual, a norma específica vai valer, ela se sobrepõe à norma nacional, mas quando a norma nacional ela é uma norma de caráter geral, aí o município não vai poder confrontar, não. Interessantíssimo. Excelente. Professor, um outro tópico que é muito discutido, principalmente para consultor que lida com empresa, aí eu até já li o termo responsabilidade civil da pessoa jurídica. Eles gostam, muitas pessoas, e eu já vi isso acontecer, particularmente, de, mas quem cometeu esse crime foi a empresa, não fui eu. O terreno é da empresa, o executor da obra é a empresa. E aí, o administrador, na tentativa de eximir de culpa, usa esse argumento, entendeu? Eu queria, assim, que você explicasse um pouco, porque tem muita gente da nossa área aí que tem esse tipo de dúvida. Inclusive, eu não compreendo completamente. E às vezes nem eu compreendo também. É porque é realmente complexo, né? E não só pela questão, que não é nem por compreender ou não compreender, né, André? É que às vezes a gente tem uma configuração, um entendimento, e isso levado muitas vezes aos tribunais, uma discussão, né, judicial, às vezes tem entendimentos que não são necessariamente os mais, não posso dizer mais corretos, mas temos interpretações
diferenciadas. Mas o primeiro ponto que a gente tem que separar, né, dentro desse conceito que tu conhece bem e que isso é muito divulgado nas redes sociais, pelos consultores, pelos advogados, é a condição da tríplice responsabilidade ambiental. Né? Quando acontece algum tipo de dano, né, uma intervenção na área, algum tipo de situação, o cidadão, pessoa física, ou a empresa, pessoa jurídica, ela pode responder a 3 processos. Então, se a gente está falando de responsabilidade civil da empresa, nós vamos estar falando especificamente da reparação deste dano ambiental. Então, nós não vamos confundir o crime, porque o crime nós estamos falando de penalização, responsabilidade penal. Nós vamos falar de responsabilidade administrativa, infração administrativa, sanção administrativa, a multa ambiental, né, a popular multa ambiental. E nós vamos falar de responsabilidade civil, reparação do dano, como aquela obrigação de reparar o dano causado, a reparação civil. Então, dentro desse conceito de responsabilidade civil, a gente tem a solidariedade, né, onde várias pessoas dentro do limite que eu te falei que eu não entendo, às vezes mais alargada, às vezes mais restrita, ela acaba tendo essa incursão de chamamento de responsabilidade para buscar a reparação de um dano, buscar uma indenização ambiental, de acordo com quem, obviamente, tem condições de pagá-la. Né? Já na responsabilidade criminal, o objetivo é buscar uma penalização da pessoa física dentro das sanções, ainda que sanções com potencial punitivo baixo. É por isso que a gente vê muito pouca gente presa quando comete um crime ambiental, porque as penas são baixas, a maioria de 1 até 4 anos, são poucas penas que ultrapassam os 4 anos, e as penas que são até 4 anos são resolvidas mediante transação penal, suspensão condicional da pena, acordo de não persecução penal, encerra o processo, o cara se livra e vai embora, né? Claro que nas próximas oportunidades ele não vai poder fazer a mesma coisa, mas existe na responsabilidade criminal para a pessoa física essas sanções de restrição à liberdade, claro que tangenciada por esses institutos do direito penal, e para as pessoas jurídicas as sanções restritivas de direito. O cara não pode contratar com a administração pública, né, alguma coisa desse gênero. Dentro do penal, se a gente vai falar do penal, a gente tem, o nosso sistema jurídico, ele possibilita a responsabilização penal da pessoa jurídica, né? O STF, uma decisão não tão recente assim, mas não tão antiga, ele já admitiu que existe a possibilidade de eu punir somente a empresa. Então, se a empresa, através do seu conselho de administração, seu órgão gestor, seja lá o que for, pelos seus acionistas, decidiu por tomar uma medida ABC, que isso gerou um crime ambiental, a empresa pode, ela, ser responsabilizada sem necessariamente a pessoa física estar vinculada a esse tipo de situação. Assim como, né, a condição inversa, ela é verdadeira também. Não existe mais esse vínculo obrigatório entre, vamos condenar uma PJ, mas também obrigatoriamente temos que condenar uma PF. Isso dentro da parte criminal. E na civil, né, a civil é a reparação do dano. E na reparação do dano, sempre se busca incluir todo mundo dentro desse pacote aí, justamente porque o objetivo maior que se busca é a reparação. Ou a indenização, muitas vezes, quando a reparação não é possível. Né? O professor, eu participo muito como auxiliar técnico, e aí é uma questão que eu observo muito em audiência, Às vezes eu nem estou assistindo a audiência online, eu não estou nem logado lá no sistema.
mas eu estou conversando com o advogado, via WhatsApp e tudo, e eu reparo muito que até o último, a fiscalização deu depoimento, a, eu laudei, e para quem não sabe, gente, o consultor não é pago para defender o cara, não é pago para defender a todo custo, ele é pago para fazer o diagnóstico e ver se a fiscalização fez o serviço certo. Pronto, né? Não foi nem contratado perito judicial, no caso. O Ministério Público nem chegou a ouvir o meu cliente e propôs um termo de não percussão penal. Eu engasgo nessa parte. E explica para o pessoal, assim, de forma... Eu sei que é porque não foi violento, né? Então, por que o Ministério Público usa muito essa ferramenta, no caso, para não dar uma ação civil pública, que demora anos, né? Tá, sim, eu explico, e explico, e assim, ó, vamos lá, ação civil pública, isso, quando tu fizer o curso, se tu vai aprender, não vai esquecer nunca mais. Ação civil, e tu pegar o nome, tu já vai entender. Ação civil é responsabilidade civil. Não estamos falando de responsabilidade penal, nesse caso. Ação civil, responsabilidade civil, reparação do dano. O acordo de não persecução penal, né? E aí é responsabilidade criminal, o cara ser responsabilizado penalmente, assim como a transação penal, ou como assim a suspensão condicional da pena, são benefícios que a legislação permite, André, não é uma faculdade que o promotor utiliza para uns e não utiliza para outros. Não, ele tem uma previsão legislativa que ele faz preliminarmente, né, ao processo. Na transação penal diz assim, olha, te oferece o processo, tá aqui, ó, estamos aqui com o processo, né, o senhor quer fazer uma transação, o senhor quer fazer uma suspensão condicional do processo, o senhor quer fazer um acordo de não persecução penal, porque a legislação lhe permite que o senhor, atendendo a esses requisitos previstos na lei, o senhor possa firmar esse termo. Ele oferece. Ninguém é obrigado a aceitar. Tu pode dizer não, como já aconteceu, tem clientes que eu digo, não vamos aceitar a transação, não vamos aceitar o acordo e vamos para o pau. Vamos discutir, porque nós temos certeza que em algumas situações é melhor discutir e receber uma sentença de absolvição desse cidadão. Nós vamos até o fim brigando por ele. Mas, muitas vezes, né, para encerrar o processo, na grande maioria das vezes, em 95% dos casos, a pessoa quer se livrar do processo, não quer ficar indo em audiência, né, tendo que fazer toda uma instrução processual. Não, vamos encerrar o processo, né, eu pago um salário mínimo, eu pago uma cesta básica, eu faço uma compensação ali, uma prestação de serviço à comunidade e encerro o processo. Então são benefícios que a lei permite, porque dentro dessas penas de crimes ambientais que vão de até 4 anos. Né? E quando chega nesse limite, tu consegue fazer esses acordos. Quando ultrapassou esse prazo, aí não tem. Aí o Ministério Público não vai propor isso. Ele vai avançar com a ação e aí cabe ao cidadão se defender de tudo que está sendo acusado. Interessantíssimo, interessantíssimo. Eu achei que se não fosse violento, um crime violento, no caso, o Ministério Público propunha. Caramba, que... É pelo prazo da pena. É basicamente o prazo da pena que define isso. Entendi. E a pena dos crimes ambientais é muito baixa, na sua grande maioria, então quase todos acabam se enquadrando nisso. Professor, agora eu tenho uma dúvida que é recorrente nos comentários dos meus vídeos. O povo, igual um cidadão que foi multado em 190 mil, um povo que foi multado em
quase 1 milhão, daqui fazendeiro que foi multado por desmatamento. Eles acham que você fez um crime ambiental, toma aqui seu 1 milhão de multa. Como funciona o cálculo porque tem que seguir a proporcionalidade, né? Você não pode cortar o braço de um desmatador, de um cara com a motosserra. Explica para a minha audiência que muitas vezes eles não entendem. Eu vi inclusive o teu vídeo, né, falando exatamente sobre isso, né? Esse teu ponto, né? E dentro a administração pública, dentro desse aplicação da sanção que tu está impondo uma penalidade ao cidadão, uma penalidade prevista na lei pelo descumprimento da norma. Ponto. A norma vai dizer aonde eu posso chegar. Não adianta eu querer aplicar uma multa de 1 milhão se a norma diz que a multa máxima é 50 mil. Não vou poder ultrapassar os 50 mil. E dentro desse valor que está estabelecido na legislação, que normalmente tem critérios de multas abertas ou multas fechadas, valores fixos ou valores abertos. Por exemplo, um valor que é fixado é aquele que está vinculado a uma unidade de medida, um hectare, um metro cúbico, a um indivíduo. Então, se o cara cortou 10 hectares, ele vai ter X mil reais para cada hectare, faz uma regra de 3 básica, tu tem um valor de multa. Agora, quando tu tem valores que tu depende de avaliação de antecedentes, de agravantes, de atenuantes, há necessidade de uma valoração do cálculo do valor da multa e de que o órgão público estabeleça esse valor mediante uma metodologia de cálculo de valor da multa. Ele tem que ter um critério para dizer que aquela multa é de R$ 8.935,42. Como é que se chegou àqueles centavos? Como é que chegou naquele número tão quebrado? Porque existe uma metodologia que obrigatoriamente o órgão ambiental tem que estar definido e apresentar esse cálculo para que o infrator possa se defender. Sempre que esse valor ultrapassar o mínimo legal da multa, tem que ter critério estabelecido. E aí vai entrar nos critérios de razoabilidade, de proporcionalidade, né? Se o cara fez para ganhar com um benefício econômico, abusando da licença, ou se ele causou o dano e ele efetivamente buscou a reparação, e isso é um atenuante. Ou seja, isso vai mudar. E concordo plenamente contigo. Não adianta, né, eu aplicar uma multa de 50 milhões de reais para um pescador. Eu tenho que também avaliar a situação econômica desse cidadão. Existe toda uma contextualização e também temos que ver, né, André, que o nosso objetivo primordial, na minha opinião, né, do direito ambiental e da fiscalização ambiental é prevenir o dano, é evitar o dano, é reparar o dano e não multar. Multar é uma situação, né, de comando e controle que a legislação estabelece para quando a gente tem um processo de educação ambiental reversa, né, através da punição por valores que eventualmente a gente tem que aplicar, porque tem umas pessoas que só aprende na porrada, né? Só, tem infelizmente. Um pessoal que eu já visitei, que não, agora que eu tomei essa multa, eu vou terminar o serviço. Aí eu, meu Deus, e você não entende como eles fazem isso. Tem gente que para eles não faz diferença. Eu já vi um cidadão ser multado uns 50 mil. Ele só pediu para parcelar e riu da fiscalização. Só riu, não, isso é tranquilo. E onde vê o pessoal, gente, tudo bom com você? Nem liga. Pergunta se ele reparou o dano. Terminou de construir a empresa.
Fez... É difícil. Professor, aí entra numa grande questão. Qual, na sua visão, qual dos principais desafios que você enfrenta? Já que você treina vários servidores, você vai saber muito bem as mazelas, né? O que eu falei aqui é um pouco cômico, mas não é mentira, tá, gente? Você tem que roubar a cadeira do coleguinha quando ele sai de férias. E com um pouco das mazelas, os desafios que você já viu, né, no seu tempo de carreira. Olha, André, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem digamos assim, uma falta de qualificação de todos os profissionais que acabam envolvidos nas demandas ambientais, né? Isso falando de uma forma bem genérica, né? Porque tu tens, quando tu recebe uma autuação ambiental, os órgãos ambientais que já estão mais avançados, mais qualificados, mais capacitados, eles normalmente conseguem emitir um auto de infração, emitir um relatório de fiscalização, né, de uma forma mais qualificada que diminui uma possibilidade desse auto de infração ser anulado, por exemplo. Porém, né, a gente vê ações, podemos dizer assim, temerárias, que envolvem medidas cautelares, embargos, né, suspensão de atividades, que isso acaba causando um prejuízo significativo ao empreendedor, porque ele tem a sua atividade restrita, uma atividade econômica restrita, muitas vezes com uma restrição, com uma sanção desproporcional ao efetivo dano ambiental que ele cometeu. Isso do lado do órgão público, né? Acho que ainda a gente poderia ter mais qualificação, investimento em qualificação dos profissionais da área pública. Do consultor ambiental, que acontece também na advocacia ambiental, é essa, digamos assim, essa canibalização, André, em que cada um quer vender o serviço de uma forma mais barata. Eu vou te vender esse laudo por... Tu vende por 5.000, o outro vende por 13, o outro vende por 1.000, eu faço a defesa por 10, o outro por 5, o outro por 1.000, e aí o empreendedor vai lá e contrata, obviamente, muitas vezes o mais barato, porque quer manter um centro de custo baixo dele, e ele não está muito preocupado com isso. E aí o que acontece? Acontece que a bomba vai estourar cedo ou tarde. Né? O processo de licenciamento dele vai parar, a multa dele vai ser aplicada, ele vai ter uma ação no Ministério Público e assim por diante. A gente vai ter uma sequência de situações ruins para o empreendedor. Outro problema, falta de diálogo, muitas vezes, entre empreendedor e consultoria técnica. O empreendedor confia demais no responsável técnico e não vai lá conferir. E aí o responsável técnico está fazendo uma coisa, o empreendedor está pensando outra, e quando viu, ninguém está dialogando. Aí chega o empreendedor lá na secretaria lá do André, assim como chegavam na minha secretaria, e dizia, cadê minha licença? E eu dizia, olha, estamos esperando o documento que o seu consultor deveria entregar. Né? E aí o empreendedor ficava sem saber o que fazer. Então, sempre quando eu estava no órgão ambiental, eu dizia, quando quiser fazer uma reunião, que a porta está aberta para receber todo mundo, vem o consultor e vem o empreendedor junto, que nós vamos alinhar as conversas aqui para não ter problema. Nas ações judiciais também, né, a gente tem profissionais do Ministério Público, tem juízes extremamente qualificados, mas num contexto geral, né, de varas e profissionais não especializados, ainda tem muita gente que não está qualificada para isso. Porque o promotor lá do interior do Espírito Santo, interior do Rio Grande do Sul, ele faz
ambiental, ele faz previdenciário, faz Civil. civil, faz penal, faz tudo. E aí realmente é difícil que ele consiga ter uma qualificação para ter uma capacidade de compreensão específica do direito ambiental, assim como o juiz. Então, muitas vezes a gente acaba tendo embates desnecessários, justamente porque eles recebem um pacote pronto e querem aplicar isso, e a gente, não, peraí, esse pacote pronto aí, a gente pode fazer algum ajuste, algum tipo de situação, porque a justificativa, né, André, valiosa, correta, vai sempre na defesa do meio ambiente. Ora, claro, todos estamos defendendo o meio ambiente, ninguém quer a degradação dele, mas também queremos que o processo seja regular, que os prazos sejam respeitados, que as sanções sejam razoáveis e proporcionais. Ninguém quer usar o meio ambiente como um machado ceifador e a partir dali resolve todos os problemas, porque não é assim. Né? Não é assim que a gente vai resolver. Então, é um processo lento, um processo até cultural, vamos dizer, cultural que a gente que enfrenta, a gente está fazendo parte disso. Uhum. Todos aqui que estão assistindo essa live, tu, eu aqui, de alguma forma estamos fazendo parte de uma história de construção desse direito e dessa área ambiental para o futuro. Olha, professor, você falou coisas excelentes. E a canibalização do setor é tremenda. Eu brinco porque eu tenho muito amigo advogado, muitos amigos advogados, e eles até falam, André, você vai fazer um inventário por tanto, o outro faz por menos, o outro faz por... Nossa, é muito... Meu próprio advogado me contando casos, né? E isso é real, é real. Eu já vi muito licenciamento, e eu vou até falar valor. Eu fiz por tanto, a pessoa, 10 mil, por exemplo, o cidadão teve a pachorra de voltar, me falar que o ciclano fez por 1.500, o processo não andou, porque o cara, o consultor pegou o dinheiro dele e falou, não vale a pena eu insistir num processo enjoado desse por 1.500. Abandonou o cidadão. Aí ele, André, quanto você faz por mim agora que já está assim, assim, assado? Eu falei, 15 mil tá muito bom. Não, e aí aí o cara, não, eu falei, não, se não for por 15, nem volta. Não são valores reais, assim, mas foi muito Sim. aproximado. Mas é verdade, eu vou te dizer que já tive, né, muitos clientes, muito bons clientes que são clientes refratários, né? Eu chamo os clientes refratários, que eles tiveram um advogado, tiveram alguém que deu um suporte inicial e esse suporte inicial não foi bom, porque foi barato ou porque não foi especializado. E a Uhum. pessoa, não, vou pegar esse cara aqui e tal. E aí quando viu que a bomba era grande, né? E aí ele vai lá pedir pra gente dar o suporte. Não, mas daí sim, agora, né? Antes era 10, agora é 15. Porque meu prazo está muito apertado. Não, eu ainda falo, eu tenho um cliente meu me procurou agora, a multa dele vence o prazo de defesa. Dia 24 agora. Ele não me entregou o auto. Tá despreocupado. Eu falei, gente, se esse cara tá despreocupado, eu vou ficar me matando. Não, o preço só vai aumentando. Professor, agora, antes de eu querer que você apresente os seus livros, eu tenho as dúvidas dos nossos telespectadores. Uma é minha, assim, que você complemente. Não sei se você vai concordar. Eu listei as principais leis ambientais, nem ambientais, as principais leis que os consultores deveriam conhecer. Código Florestal, um clássico. Lei de crimes ambientais. E aí, eu, por conhecer muitos abusos, talvez você não concorde, porque eu já vi um fiscal falar assim, eu só aplico a multa, ele que se vire para se defender. Nessas palavras. A pessoa era um martelo.
E para quem é um martelo, tudo é prego, né? Então, eu recomendo, não sei se você recomenda, a lei de abuso de autoridade e a lei de improbidade administrativa. O senhor conhece mais alguma que queira mostrar para os nossos telespectadores? Não, acho que tu é bem citado, né? Obviamente, Constituição Federal, os artigos da Constituição Federal, né? A Lei de Crimes Ambientais, 9605 de 98, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, É, 6938 de 81, faltou ela, né? né? Lei de Unidade de Conservação, 9985 de 2000, o Decreto 6514 para quem trabalha com as multas ambientais. Que mais? O Código Florestal tu já citaste. A lei da ação civil pública para os advogados, né, que trabalham dentro dos processos ambientais. Que mais? De modo geral, as resoluções, né, infelizmente ou felizmente, a gente acaba tendo um universo de resoluções Aí, e normas infralegais que acabam regulamentando e muitas vezes ultrapassando o que está na lei. Então, a resolução 237 do CONAMA traz muita informação a respeito do licenciamento ambiental. Temos, além das normas estaduais e eventualmente municipais, não, que não, só federal mesmo, porque federal. senão Senão, a, a gente a não Tilma para. complementou a lei da Mata Lei da Atlântica Mata Atlântica, isso, Tati, perfeitamente. A Lei perfeitamente. da Mata Atlântica, né, 11.428 de 2006, é Uhum. uma ótima norma que deve ser lembrada. Nós temos aí a Lei Complementar 140, né, das competências constitucionais em relação à área ambiental. Eu estou olhando aqui os livros aqui e aí vou me lembrando das Ah, normas. Né? então, professor, essa é assim, eu sempre cito, porque muita gente tem essa dificuldade. É a Política Nacional de Recursos Hídricos, Tati. Aí, é advogada também, bióloga. Tati, você fez uma coisa que é meu sonho de consumo. Se eu tivesse direito na minha cidade, eu faria. É um curso excepcional. E uma outra dúvida, professor, de um inscrito nosso, a multa pode ser direcionada para o município? Eu vi aqui que tem essa e tem outra pergunta aqui. Sim, a multa pode ser direcionada para o município. Vamos pensar, né? Se a multa foi aplicada pelo município. A multa ambiental, sanção administrativa ambiental. Então, se o órgão ambiental municipal ele aplicou uma multa, sim, direcionamento dessa multa obrigatoriamente vai vir para o Fundo Municipal de Meio Ambiente para as suas ações e demandas ambientais. Quando a multa é aplicada pelo Estado, ela vai para o fundo estadual. Quando ela é aplicada pela União, pelo IBAMA, vai para o. O que eventualmente pode acontecer, né, é o Ministério Público, em eventuais ações civis públicas ou acordos que ele firma, termos de compromisso, né, termos de ajuste de conduta, ele receber valores indenizatórios ou de compensação ambiental, e a partir disso esse valor vai para o Fundo de Direitos Difusos do Ministério Público e esses valores acabam eventualmente sendo direcionados para o município que eventualmente está envolvido, né, ou em alguma compensação de alguma unidade de conservação em que exista dentro do território do município ou que o município tenha uma unidade de conservação municipal. Mas a multa ambiental propriamente dita, né, o auto de infração, ela é do município quando o município aplica esta multa. Excelente. Professor, outra dúvida. A prescrição de crimes ambientais é válida após os 5 anos ou elas não prescrevem? Como funciona? Prescrição, sim, prescrição de crime ambiental prescreve, não tem a menor dúvida. Tem as regras de prescrição, regra de 5 anos como regra geral, mas no direito penal e na multa ambiental, né, também é 5 anos, mas no direito penal existe um cálculo específico vinculado à quantidade estabelecida
no artigo vinculado à pena. Então, o cálculo da prescrição ele pode variar, não necessariamente o 5 é regra geral, mas pode ser um pouco maior, um pouco menor, vinculado à pena. Existe um cálculo específico para isso, que os penalistas sabem bem melhor do que eu como calcular, né, os penalistas, ou quem faz processo penal. Então, sim, crime ambiental prescreve, infração administrativa ambiental prescreve, o que não prescreve, de acordo com uma decisão judicial do STF, sumulada pelo STF ou STJ, agora me foge a memória, é que as ações de reparação de dano ambiental, responsabilidade civil, essas sim não prescrevem. Então, teoricamente, eu posso exigir essa reparação do dano em tese, né? A gente discorda desse, porque se a gente não prescreve, eu posso buscar uma indenização, uma reparação do dano lá de uma ação em 1920, né? Construíram a ponte aí de Vitória, Espírito Santo, sem licenciamento ambiental, eu posso entrar com uma ação de reparação de dano. Não faz sentido isso, mas em tese seria imprescritível as ações de reparação de dano ambiental. Mas crime e multa ambiental prescrevem sim. Excelente, professor. Isso dá um pano para manga no Brasil. Ô, professor, essa eu não notei porque ficou assim um pouco grande. Pode colocar mais que um artigo no decreto federal 6.514 para o mesmo dano, por exemplo, supressão de vegetação, ser enquadrado no artigo 50 e 52? Tem uma previsão, vou pensar, é a Ana, né? Ana Letícia. Ana, é o seguinte, ó, eu não posso. Quando a gente faz o infrator e a administração pública, o artigo ele é para tipificar aquela infração. Só que, pelo menos em tese, né, o infrator, ele se defende da conduta como um todo. Então, inclusive se o município, o Estado, a União, dizer que é o artigo 50 e não é o 52, isso não é causa de anulação da multa, porque o que importa é a descrição do fato no auto de infração, certo? Ponto 1, primeiro ponto. Segundo, então, dentro desse conceito de descrição, se a infração é a mesma, não pode a administração pública tipificar em 2 artigos. Não pode. Se é o mesmo fato. Agora, se ele fez uma construção sem licenciamento ambiental e desmatou uma vegetação, ele pode sim ser autuado por um artigo de construção sem licenciamento ambiental, artigo 66, destruição de vegetação em área de preservação permanente, que é o 43 do 6514. Vai depender dessa análise do caso concreto. Né? Vai eventualmente ter uma avaliação da consunção, né? Consunção, princípio de direito penal utilizado no administrativo, que é a possibilidade dos atos serem absorvidos pela infração maior. Então, eu vou desmatar uma vegetação com uso do fogo. Eu não vou autuar o cara pelo uso do fogo e por desmate. Eu vou autuar ele por desmatamento com agravante de uso do fogo. Uhum. Certo? Então vai depender de uma análise de um caso concreto, Ana Letícia. Em tese, é possível que o cidadão seja autuado por infrações diferentes em artigos diferentes. Sim. Uau! Eu já vi um promotor abrir mão de um crime ambiental de caça por causa da arma. É similar, no meu entendimento, que não sou da área, né? Lógico que são órgãos diferentes. Né? Assim, ele abriu mão do menor para ficar com o maior, não dá para pegar tudo. Mas, professor, uma outra dúvida muito interessante
O Estado pode aplicar multa no município? Essa eu sei, sim, mas já tive que fazer muita defesa. Aplicar multa ou embargar obras, atividade, mesmo o município tendo poder de licenciamento e de aplicação das multas, essa dúvida é muito interessante. Quer dizer, o município, ele sendo O licenciador, por exemplo, o município, e isso é um costume muito, né? O município vai fazendo obra por interesse público e ele meio que larga o licenciamento para um lado. Ele poderia licenciar, por exemplo, vou falar ponte, né? Uma ponte sobre o rio Madeira, né? Mas não fez. Pode o Estado vir, o órgão fiscalizador do Estado, e multar, ou mesmo o IBAMA? Sim, dentro do conceito ali da Lei Complementar 140, né, do artigo 17, pode sim, se o município ele não faz o seu tema de casa em relação às ações de fiscalização ambiental dos seus próprios atos. Então, em tese, sim, seria possível, né, dentro de uma ação subsidiária, vamos dizer assim, do Estado ou da União, em que a União foi lá e multasse o município, ou o Estado multasse o município, apesar de que a competência originária seria do próprio município, considerando o artigo 17 da Lei Complementar 140, que diz quem é o responsável pela autuação é o ente que licencia a atividade. E aí, né, só que aí talvez a gente possa fazer uma live específica disso, né, porque aí a gente entra numa discussão profunda que eu abordo no livro, né, demorei bastante para escrever, que é a questão da autuação. Quando o órgão ambiental, né, ele tem que fiscalizar as ações do seu próprio ente de qual ele faz parte. E os dois, o cara fiscalizar o próprio CNPJ, não é quando é uma fundação e prefeitura, fundação e Estado, que aí não tem problema, são CNPJs diferentes, tá tudo bem. Mas aí quando tu vai fazer essa autuação do próprio órgão, né, a gente já discutia, até o Werner apareceu aqui no nosso apareceu aqui junto aqui, eu já discuti isso com ele, né, exatamente sobre esse ponto, e cheguei à conclusão, depois de discussões muito profundas com as pessoas até do direito administrativo, né, que não cabe, né, num primeiro momento, isso aí está bem abordado no livro, o município, o Estado, a União, ele, dentro da mesma pessoa jurídica, se autuar. Aí entra dentro de um conceito de busca da responsabilidade funcional do cidadão, do servidor, e numa sequência de improbidade administrativa ambiental, né, que aí sim entraríamos numa sanção mais grave, mas isso é um assunto complexo, realmente. Eu lembro desse capítulo. É interessantíssimo quando você é servidor público. A Tati Lima disse que na Bahia o órgão ambiental não reconhece a prescrição intercorrente nas infrações administrativas ambientais. Interessante. Na Bahia, na Bahia, em Minas Gerais também tem uma discussão muito difícil, porque difícil ou não, né? Porque o que acontece? Os órgãos ambientais dizem que a prescrição intercorrente não está prevista na sua norma. E aí, não tem na minha norma, não posso utilizar a prescrição intercorrente. Quando eu estava no órgão ambiental aqui de Porto Alegre, e eu era autoridade julgadora, o que eu fiz? A gente multava pelo 6514. E aí, tá, multa, qual é a multa? 6514. Tem prescrição intercorrente no 6514? Tem prescrição intercorrente. Então, quando tinha a prescrição, eu ia lá e declarava. Aí, os outros
o jurídico da prefeitura, mas como é que tu declarou a prescrição intercorrente se a gente não tem norma? Não, só um pouquinho. Nós usamos o decreto 6514 para punir, nós temos que usar o decreto 6514 para beneficiar quando for o caso. Então eu não posso usar 2 pesos e 2 medidas. E assim, eu, vamos dizer assim, declarei a prescrição de vários processos administrativos e não tive problema nenhum. O Tribunal de Contas auditou todos os nossos atos de gestão e passou tudo bem. Isso é importantíssimo. O Tribunal de Contas fica em cima da gente por qualquer coisa. Professor, tem o Robertinho Miranda. Aqui na minha região existem muitos processos de extração de argila. Porém, quando a extração está próxima ao fim, os empreendedores passam e iniciam em outro local. Qual é o melhor procedimento a fazer? Em qual sentido? Deixa eu ler aqui que o Robertinho... Aqui na minha região existe muito processo de extração de argila. Porém, quando a extração está próxima do fim, os empreendedores passam e iniciam em outro local. Qual é o melhor procedimento a fazer? Bom, Robertinho, eu não tenho como te responder com clareza, porque a informação que me passa é muito fracionada. Eu não sei se o cara tem licenciamento ou se não tem. Imagino que não, pelo que tu está me dizendo. Aí vai depender de uma ação de fiscalização, verificar quem é o infrator, se é o pequeno ali, o pequeno produtor, o cidadão ali que faz meio uma questão de subsistência, aí fazer uma ação de educação ambiental, auxiliar dentro dos processos de regularização, a própria prefeitura, se for o caso, promover processo de regularização, oferecer serviços de hora técnica, eu defendo isso, que a prefeitura forneça minutas, e subsídios para que essas pessoas estejam regulares, porque esses caras aí estão aí subsistindo. Mas claro que não podem ficar causando dano ambiental, então tem que ser uma parceria. Eu vou te dar um exemplo aqui, Robertinho, que é uma coisa, talvez não é tão próxima, mas é similar. Volta e meia, nessa época que eu estava na prefeitura, eu era o cara que aplicava a multa, recebia o auto de infração, analisava a defesa e aplicava, absolvia, sei lá o que for. Volta e meia eu recebia autuação de construção em APP. Caso comum aí, quantos lugares do Brasil. Aí eu recebia a construção de APP, aí eu olhava no Google Maps e via que era uma construção. Eu olhava no entorno e tinha umas 50 ou 100 construções no entorno. Aí eu dizia assim, olha, me desculpe, meus colegas fiscais, por que vocês não autuaram todos os outros? Não, porque nós recebemos uma denúncia deste caso. Aí eu dizia, bom, eu não vou multar ninguém, não vou aplicar multa, considerando todo esse contexto. Eu fazia um parecer, um despacho e dizia, isso é um problema ambiental, mas é um problema social, é um problema de habitação, é um problema que envolve várias áreas da prefeitura. A prefeitura, antes de aplicar a multa para esse cara, vai ter que resolver o problema como um todo. E aí, tocava para diante. Olha, não ia simplesmente receber... Tinha essa condição de, só porque eu recebi uma situação, vou aplicar a sanção e punir o cidadão que está lá numa condição, muitas vezes, precária de instalação em um local, porque não teve uma oportunidade de estar em um local melhor. E nesse então, caso, nesse caso específico, se for um cidadão de baixa renda, dá o suporte para o cara. Se for uma empresa que tem capacidade, aí tem que fazer a investigação. Não é largar a multa e ver, como o André falou, larga a multa e ver o cara que se defenda. Não, tem que fazer uma investigação, tem que verificar os indícios indícios suficientes para punir essa empresa, imagens, um histórico dela, tem que ter elementos, não é simplesmente receber ali uma nota fiscal que caiu no chão e tu olhou a nota fiscal e vê que o endereço da empresa, não, foi esse cara aqui e vamos aplicar a multa e ele que se defenda, ele que se vire para resolver o problema. Esse dentro desse conceito que também daria uma outra live, que é a responsabilidade subjetiva da fiscalização, a gente tem
não é que o autuador, né, a prefeitura tem que ser o Sherlock Holmes, né? Ela tem que fazer investigação, né, e sair tendo todo, mas ter indícios suficientes, respaldado por profissionais técnicos. Se tem um fiscal que é de nível médio e tem um desmatamento, eu tenho que, esse fiscal tem que levar junto um biólogo como André, para que esse biólogo possa fazer um relatório de fiscalização e ele diga que o estágio sucessional dessa vegetação é avançado, ele que tem que dizer, não vai ser o fiscal que vai me dar essa informação, porque ele não tem essa capacidade técnica, e não sou eu, advogado, que sei disso também, então, até para separar bem, né, por mais experiência que eu tenho na área ambiental, quem tem capacidade para decidir, para dizer isso é o biólogo, é o engenheiro agrônomo, é o engenheiro florestal, seja lá quem for. Então tem que separar isso, até porque não tem como um fiscal, mesmo de nível superior, o cara é geólogo, o cara é biólogo, o cara é de certa profissão. Ele não vai ter capacidade para analisar pontos que não são competência da sua profissão. Inclusive tem o auto de infração anulado lá em Minas Gerais, que foi feito pela Polícia Militar justamente por isso. Falta de capacidade técnica da Polícia Militar em definir tecnicamente a infração. Professor, falou exatamente um ponto que eu ouvi uma história muito boa. Uma colega de profissão, ela é bióloga e fiscal, ela recebeu uma denúncia de uma casa que estava emissão de esgoto da casa de roça, de uma família de área rural, que estava jogando o resíduo da casa, no caso, efluente líquido, no córrego. Ela chegou no local, verificou que aquilo era compatível. Aquela localidade era muito pequena, eram umas 5 propriedades. O dono do local ficou muito exaltado e ela falou assim, não, você está certo. Ela foi nas 5 propriedades e aplicou uma advertência. Eram famílias relativamente... Aquilo era uma localidade muito pequena. Aí ela me contando no direct, ela falou, André, quando eu cheguei numa casa de um vizinho, eu tive certeza que era ele o denunciante. Ele ficou revoltado porque eu fiz uma advertência para ele. Todos os 5 daquele córrego foram aplicados. E eu ri muito. Eu conto isso para todo mundo. Eu não lembro da cidade dela, já tem um tempo. Mas eu ri. Mas ela fez certo. Ela foi e aplicou, mas ela verificou todo mundo. Mas foi uma saída excepcional. E ela ainda falou, André... O André, deixa eu te contar, né? Eu sempre falo nos cursos, né? Porque tem 2 infrações ambientais que são sempre... Não vou detalhar, mas só para que é um caso peculiar sempre, né? 2 infrações que são sempre muito difíceis da gente fazer apuração. Uma é os maus tratos aos animais, né? Porque depende de uma avaliação de um profissional veterinário e muitas vezes está numa vila, né, com pessoas com baixa renda que mal têm o que elas comerem, quanto mais para dar para os animais que elas cuidam bem, muitas vezes são melhor tratados que eles próprios. E a outra é o da poluição sonora ou poluição atmosférica. Eu sempre falo, né, é o vizinho que não foi convidado para o churrasco ou não foi convidado para o pagode. E aí ele vou lá denunciar o cara por poluição sonora, né? Ou poluição atmosférica, tá lá a fumaça do churrasco vindo lá no nariz dele, pô, o cara não me convidou, vou denunciar ele. Convidem seus vizinhos, a dica. Ô, professor, tem uma outra aqui, falando que o órgão gosta de multar, realmente tem lugar que é mais propenso. Agora, a Ana Letícia fez uma pergunta que responde no seu livro, esse livro aqui, Comprem, vocês que são consultores. O fiscal, com seu poder de polícia, pode entrar em uma propriedade sem autorização do proprietário? Não pode. Não pode entrar...
na minha avaliação, talvez outro assunto muito polêmico, né, que é essa questão da a entrada dentro da propriedade privada, né, porque a Constituição ela estabelece o direito, né, à inviolabilidade do domicílio. Na época da Lava Jato, das ações da Lava Jato, o STF ele alargou esse conceito de domicílio, incluindo os escritórios profissionais de advocacia na época, que tiveram ações da Polícia Federal na busca de provas. E essas provas foram consideradas ilegais porque houve, teoricamente, uma invasão da propriedade ou a busca dessas provas sem a devida autorização judicial ou sem ter ocorrido um crime em flagrante ou um estado de necessidade, né, uma situação de calamidade pública. E aí eu fiquei bastante assim, um pouco assim, com uma dificuldade, né, de ter certeza a esse respeito. E aí, a administração pode fazer isso? E aí comecei a investigar, e aí a resposta, finalmente eu obtive, ou a conclusão, a confirmação dessa resposta, aqui no órgão ambiental do Rio Grande do Sul, que não adentra na propriedade privada sem mandado judicial ou sem autorização do proprietário, ou eventualmente, né, no caso de crime em flagrante, acompanhado, obviamente, da polícia para adentrar na propriedade, ou, obviamente, um caso de calamidade pública. Porque em diversas situações em que o órgão ambiental foi proativo e adentrou na propriedade, o proprietário entrou com ações de indenização contra o órgão, contra o Estado, e foi vencedor, e por isso o órgão ambiental deu um passo atrás. O que acontece nesse caso, né, e é o que eu digo ali no livro, pede autorização. Né? Se é uma situação de crime flagrante, chama a polícia e adentra a propriedade com a polícia. Se não é uma situação de crime em flagrante, pede autorização ao proprietário. Se ele conceder, beleza. Se ele não conceder, autua ele por obstar a fiscalização. Tem lá um artigo lá do 6514 que diz: obstar a ação de fiscalização ambiental, tem uma multa para o cara. Então já entra com uma multa, chama a procuradoria do município e diz: precisamos de um mandado judicial, entra com uma ação judicial e tudo mais. É uma condição que se tem estabelecida, né? Até dentro dessa ação de fiscalização. Claro que isso é um ponto controverso, né? E aí estava debatendo isso outro dia com um colega, para quem tem licença ambiental, né, André? Aí a diretoria lá de fiscalização não pode fazer um monitoramento surpresa lá na empresa para ver se os padrões estão sendo respeitados? É Né? uma coisa. Em tese, sim. Em tese, a empresa recepciona o cara e deixa entrar. Eu nunca vi, sendo sincero, quando eu trabalhei no órgão ambiental, eu nunca vi situação em que o órgão ambiental foi impedido de entrar para fazer monitoramento de licença ambiental. Já vi, sim, impedimento quando essas ações são ilegais, que o cara não tem licença, ele está desmatando mesmo, né? Aí sim, aí realmente é o cara que está na ilegalidade. Mas quando o empreendimento é regular, nunca vi problema nesse sentido. Eu já vi uma vez. Não foi comigo, porque é muito comum em empresas eles contratarem policiais para ficarem na portaria. E aí eu já fiquei sabendo de situações que o cabo e o soldado foram fazer fiscalização junto com a fiscalização municipal e quem estava na portaria era um sargento. Aí ele: cabo, você tem certeza que você vai insistir para entrar? Olha, eles ficaram na portaria 1 hora até conseguir entrar. Eu sei que deu um bafafá, mas
coisas que acontecem no interior do Espírito Santo. Muito comum. É raro, mas acontece sempre, como dizem, né? O... Professor, a dúvida da Tati com o tema, e entra um pouco com a minha, é a dúvida em imóveis rurais. Entende-se que pode entrar no terreno, mas não na sede. Você também entende isso, professor? Não, eu vou nessa linha de raciocínio em que o domicílio foi ampliado e não, e pela experiência que a gente tem visto aqui, né, por artigo, o artigo está do livro, né, tem citações de juristas muito qualificados, especialmente quem escreveu sobre isso. Esse artigo eu escrevi com uma parte desse artigo, escrevi com o Paulo de Bessa Antunes e ainda citando o Vladimir Passos de Freitas, né, que é ex-embargador federal. E o entendimento deles, né, que eu acabo aderindo e escrevendo no livro e nos artigos, é justamente esse. Existe essa restrição e acredito que o órgão ambiental tem que tomar cuidado para não ver toda uma ação fiscal desmobilizada no judiciário no momento posterior. Claro que ações estratégicas, né, quando o cara tem a certeza, né, numa denúncia de crime ambiental ocorrendo, faz-se uma ação estratégica, utiliza-se da polícia para participar desse processo, e aí tu não tá sozinho, né? O que eu tenho grande receio é aquela ação do fiscal justiceiro, né, André? Que ele quer salvar o mundo. Quando não são assim que as coisas acontecem, tem que ter uma situação organizada, planejada, com estratégia para buscar a solução desses casos aí mais polêmicos. Aí imagina, vamos pensar, né? Eu sempre falo também nos cursos, né? Imagina várias fiscais mulheres indo fazer fiscalização ambiental no interior de uma propriedade rural e tendo que adentrar numa propriedade rural com o dono da propriedade armado ou, no mínimo, com uma motosserra ou um machado na mão. É perigoso. Então, um pouco mais de cuidado, né, para a gente não causar aí, né, uma tragédia nas fiscalizações. Ainda mais no Brasil, que tem o costume de pegar, né? Porque a fiscalização é persona não grata, né, dos locais. Verdade. E muito. Professor, e outra dúvida da Tati, que também era minha. Eu vou fazer uma situação. Estou indo fazer uma fiscalização com meu drone, aquele DJI, né? E da estrada eu nem desço do carro. Solto ele no ponto de retorno dele, sobrevoo o que eu preciso, coleto os dados, volto para o escritório, faço o trabalho e a multa chega para o cidadão. Qual o seu ponto de vista agora, já que drones são bem relativamente recentes, né? Qual o seu entendimento? Eu acredito que e até vai meio num confronto, eu poderia dizer, com essa questão aí da invasão, entre aspas, à propriedade, porque o entendimento até do próprio decreto 6514, que foi alterado recentemente, ele legitima, ele ratifica a possibilidade de utilização de imagens de satélite, imagens aéreas, justamente para reforçar ações de fiscalização tecnológicas, né, com uso de satélites ou com uso de drones. Então, até a minha própria defesa da impossibilidade de a pessoa física do fiscal adentrar na propriedade acaba meio caindo por terra quando eu faço o que o André faz. Eu saio 1 quilômetro lá para a estrada e largo o drone e ele faz todo o serviço para mim. Então, acredito que ainda exista... eu
acredito que sim, é possível, mas está faltando um pouco de regulamentação a esse respeito, né, para que alguns direitos de privacidade da pessoa ainda, e da privacidade das pessoas e eventualmente das empresas sejam respeitados, né, sob pena da gente ter um abuso de autoridade tecnológica, podemos dizer assim, né, com essa invasão de propriedade. Porque, em tese, o cara está conseguindo adentrar na propriedade sem precisar entrar fisicamente nela. Eu estou aqui, sentado no gabinete ou na estrada ali, com uma certa distância, e funciona muito bem. Eu acredito, André, que isso, digamos assim, vai acabar sendo uma discussão mais acadêmica, né, do que uma discussão prática. Se ocorrer uma fiscalização ambiental por drone e essa existir comprovação da infração, dificilmente um auto de infração seja anulado por conta disso. Mas a minha recomendação é que a gente possa, dentro das políticas públicas ambientais, ter uma regulamentação um pouco melhor a respeito da utilização dessas imagens aéreas, imagens de satélite e tecnologias dos drones. Não, excelente. Porque teoricamente ele não está entrando, né? Mas pode sim haver o abuso na parte da privacidade. Isso é muito complicado. Já amigos que têm drone, que trabalham em festas filmando, né? E passa de drone. Eles fazem vídeos para empresas de loteamento, de chacreamento, né? Eles relatam que vem muita coisa que não deveriam ver. Privacidade. E acontece, né? Acontece. Como não é fiscalização e eles são contratados para realizar esse trabalho, então, a meu ver, também não dá muito problema, não. Professor, Tati, eu vou disponibilizar essa live no Instagram, não vou tirar. Ela vai para o YouTube também. E é isso aí. Não vou tirar, não. E a Fran perguntou se a polícia pode adentrar em uma propriedade em caso de denúncia de danos ambientais. É aquilo que eu disse, né? Se efetivamente tem uma denúncia e existem indícios suficientes de ocorrência de um crime ambiental, é uma das permissões que a Constituição permite, né, da fiscalização, não, da polícia ambiental fazer, da polícia militar fazer a invasão da propriedade. Eu só vejo, né, bastante cuidado que a gente tem notícias de decisões vinculadas a outros crimes que não os ambientais, em que a polícia militar ela adentra numa propriedade, né, para buscar armas, drogas, ou seja lá qual for, e sem a condição de ter um mandado judicial, e muitas vezes esses equipamentos, esses bens ou esses objetos ilícitos, eles são desqualificados como prova para fins de persecução penal. Então, se eu pegando uma linha de raciocínio, né, que uma arma para um crime de tráfico, de homicídio, ela não foi considerada como prova para esse fim e a ação da polícia foi ilegal para esse fim, para uma questão ambiental que tecnicamente é mais branda, provavelmente a situação seria a mesma. A questão e aí entra um ponto muito que a gente discute bastante, né? Nós advogados discutimos bastante, que é a questão da sensibilização dos julgadores em relação à área ambiental. Muitas vezes existe uma relativização da lei, da norma, para quê? Para privilegiar
a defesa do meio ambiente. Então, muitas vezes os melhores argumentos que eu tenha, muitas vezes acabam sendo fulminados por conta de uma suposta melhor proteção ambiental. Isso ocorre e não é, como é que é, né? É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. O professor, aparentemente não tem mais. A gente chegou. Uau! Há 1h40. Eu sei que já passou um pouco do estipulado em 1 hora. Professor, infelizmente, assim, vamos chegando ao fim. Apresenta para o pessoal que vai assistir mais tarde e que está assistindo agora os livros que você publicou e para quem quiser conhecer melhor a sua bibliografia. Para esses assuntos que a gente vem tratando aí, André, esse é o que tu gosta, né? Que tu elogiou e eu agradeço. Fiscalização ambiental, né? Esse é um livro que está indo para a terceira edição com uma atualização que eu estou fazendo agora. Até o final de semana vai para a editora. Vai sair mais uma edição. É um livro bem interessante e ele constantemente atualizado, porque o André me traz um insight, né? Ali a Anne me traz um insight, a Tati e aí eu já começo a pensar e já faço. O objetivo é justamente esse, construir e sempre melhorar esse livro, né? Esse aqui, bem recente, que é um livro 10 anos do Código Florestal, que é um livro da nossa associação, da União Brasileira da Advocacia Ambiental, assim como esse aqui em cima, que é a Advocacia Ambiental, Desafios e Perspectivas, que eu organizei com Paulo de Bessa Antunes, né, que são coletâneas de artigos de vários associados, tem diversos temas muito interessantes, e tem esse livro aqui também, que é um livro que também estamos atualizando, em breve vamos atualizar, que é sobre corredores ecológicos, que eu fiz com a minha amiga e colega Paula dos Reis Carneiro, né, que a gente escreveu um pouquinho sobre um tema pouco explorado na doutrina, que é corredores ecológicos vinculados às unidades de conservação. Então, meu principal foco, né, André, que eu escrevo há muito tempo e continuarei a escrever, essa é a fiscalização ambiental, é o processo administrativo. Me considero assim um precursor a desbravar essa área, né, mas também sou muito aberto, né, a receber todas as considerações, críticas, sugestões, justamente porque e quem me conhece, quem já participou das aulas que eu faço dos cursos, eu sempre falo, se vocês me convencerem de contrário, não tem menor problema, né, em mudar minha opinião. Esse discurso de autoridade aí que as pessoas querem, para mim não funciona, né? Eu respeito a todos os posicionamentos e se tiver fundamento, não tenho o menor problema em aderi-lo, né, e indicar sem dúvida nenhuma. Então, obrigado, Tati, pelo elogio, né, a todos que elogiaram, que participaram aqui. Meu muito obrigado e sabem, e quem me conhece há mais tempo e quem me conhece mais recentemente sabe que o canal está sempre aberto para debates, discussões, participação em eventos, né? Eu tenho o maior prazer em fazer isso, porque acredito que isso é uma das formas da gente construir essa doutrina ambiental e difundir esse conhecimento aí com todo mundo, tá? Assim como eu passo algumas experiências, vocês me passam as outras e a gente vai construindo aí um novo caminho. Verdade. Gente, e o professor é muito acessível mesmo. Michele, assiste que você não vai se arrepender, tá? É muito bom. Ô, gente, nós vamos ficando por aqui. Um abraço. Se você, igual a Michele, quer assistir, a live vai ficar disponível aqui. Vai ficar disponível no YouTube. Não agora, mas amanhã, que no tardar da hora. Então, um abraço, professor. Muito obrigado. Eu vou querer fazer essa live dos assuntos mais aprofundados, tá? E pode ter certeza.
que isso dá muito pano para manga, que tem muita gente que passa muito perrengue nesse Brasil na área de fiscalização. Gente, um abraço, até mais, boa noite. Tchau, tchau, professor. Pessoal, muito obrigado por terem assistido e até mais.